Gente, boa noite. É um prazer e uma honra estar aqui hoje com essas mulheres para a gente olhar um pouco para os corpos, nossos corpos, e como a violência tem nos transpassado. Eu acho que é importante, para a gente refletir sobre isso, a gente revisitar a ideia de identidade e o que tem sido construído em relação a isso. Para a gente iniciar esse nosso debate, essa nossa fala, eu vou pedir para as mulheres aqui presentes, para que cada uma se apresente e fale um pouco do seu trabalho, porque eu acho que é a forma mais importante da gente começar a entender o que cada uma faz e o que tem a ver com o debate hoje, do qual nós vamos conversar, certo? Gente, então, fiquem à vontade. Débora, por favor. Boa noite a todos e a todas. Agradeço imensamente essa oportunidade e agradeço também a organização do Sarau do Binho e dizer que nós ocupamos a transformação. Nós ocupamos a periferia, que é a menina dos nossos olhos, a qual nós defendemos como Mãe de Maio. E quero também cumprimentar todas que estão aqui, porque se não fosse vocês nos ajudando a respirar, porque a luta é muito sufocante, talvez a gente não estivesse aqui falando, porque a gente tem a certeza que se não tiver esse apoio é um apoio assim, que a gente não tem palavras. A gente já não estava mais aqui. Porque o movimento Mãe de Maio é um movimento que já teve várias percas de várias mães. Porque vocês não têm noção o que é esperar uma justiça corporativista, uma justiça fascista e uma justiça racista, que a gente tem no nosso país, e a gente não pode aceitar também ela no estado de São Paulo, que é o tipo de uma importação para o resto do país, como se faz um fascismo dentro do judiciário, e todas as violações a qual nós, Mãe de Maio, passamos, mas também a gente tem um horizonte, uma visão como mãe, de dizer que a luta é uma luta constante do cotidiano, do fronte. A gente não luta para postar fotinha no Facebook, a gente não acredita na rede social, a gente acredita no poder das ruas. E nas ruas a gente vai, e quando a gente não vai só com as mães, a gente vai com os filhos, que a gente adotamos como nossos filhos também, porque é por vocês que nós lutamos. E eu agradeço imensamente de estar aqui presente. Eu sou de Santos, é uma maratona chegar até aqui, mas a gente acredita que a maratona é que faz toda a diferença. Muito obrigada. Honra máxima estar aqui nesse território, do lado de mulheres que eu admiro tanto, a convite também de quem eu tanto admiro. Muito obrigada. Eu sou Bianca Santana, eu sou jornalista, escrevo para a revista Cult e tenho buscado trabalhar com a leitura, a literatura de mulheres negras no Brasil, com a nossa escrita e com a nossa memória. Eu também tenho articulado, junto com o Movimento Negro, a partir da UNEAFRO Brasil, a Coalizão Negra por Direitos. Porque se nós temos pouca representatividade política no Congresso, a gente precisa, como sociedade civil, fazer incidência política no cenário nacional, internacional, porque é nós, pelas nossas vidas, ou não seremos, na rua e juntos. Bem, queria agradecer também o convite de estar do lado de tantas mulheres fodas, assim, de estar aqui, né? E acho que um pouco do que eu faço foi tentar sobreviver até hoje e tornar tudo isso pontes para outras pessoas, né? Eu sou formado em psicologia, eu trabalho no Centro de Cidadania LGBT com o programa Transcidadania.
Também sou poetisa, tenho um livro lançado de poesias. Eu organizo o Islã Marginalia, uma batalha de poesia para pessoas trans, que acontece toda a primeira quinta-feira do mês, ali no metrô São Bento. Também sou redutora de danos, né? Acho que essas coisas todas foram me cercando, né? Porque é isso, quando a gente é marginal, o que a gente tem é a rua, né? E na rua a gente tem droga, prostituição, violência e um monte de gente bacana também, né? A rua não tem só coisa ruim. Mas também trabalhar com redução de danos veio daí de tentar tocar essa realidade, principalmente dentro da comunidade trans, que poucas pessoas chegam. E é isso que eu faço. Sempre tentando fazer uma intersecção com o que a comunidade trans está precisando nesse momento. Nós vemos aqui presente nessa mesa, eu acho que 3 áreas estruturais na discussão dos corpos e da violência, que é gênero, raça e classe. Nesse sentido, eu queria um pouco que vocês comentassem o trabalho que vocês vêm desenvolvendo dentro dessas áreas, das quais vocês se expressam, que também faz parte da geografia do corpo de vocês, porque vocês são mulheres. E isso atravessa o corpo feminino de um jeito muito específico. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. E todas vocês têm produção. Mãe de Maio tem publicação, Bianca, Júlia. E queria também que vocês colocassem como é colocar isso fisicamente no mundo, né? Como é parir essa publicação, né, em letras, né, que não é só o estado físico e geográfico de estar, mas também de permanecer. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Quando meu filho foi abordado por uma viatura da Polícia Militar, ele recebeu uma sentença de morte aquele dia. Ele não morreu no local, mas ele morreu aproximadamente em várias curvas que, somando, dava 1000 metros do local onde ele foi abordado para o local que ele foi exterminado. O policial, quando meu filho falou que era um trabalhador, achando que ele ia ser contemplado com aquela fala, o policial fala assim: você está falando que é um trabalhador. E nós somos o quê? Neguinho, morreu, você é um ladrão. A partir dessa frase, eu me reconheci como uma negra. Porque eu não me reconhecia como uma negra. Eu achava que eu era uma morena e meu filho era um moreno bombom. É muito triste isso. Quando a pessoa não se reconhece que é uma negra ou que é um negro. E eu me reconheci. Faz 13 anos que eu me reconheci, após a perca do meu filho. Mas eu fui além. Eu fui além de abraçar, nessa luta dos 13 anos dos crimes de maio e da luta das mães de maio, que a gente só tem uma única bandeira, que é defendida pelas mães. E não pode ser dividida por nenhum movimento social, que é o direito à vida. É uma cláusula pétrea da nossa Constituinte. Ainda vou além. Você pode ter 300 diplomas, mas se você não tiver um caráter dentro do seu corpo físico, você não é ninguém. Eu desafio as academias pelos diplomas vazios que eles entregam para os verdadeiros monstros, robôs que eles produzem na teoria. Eu sou pesquisadora.
Eu fui para cima da academia e eu falo que eu sou pesquisadora com muita honra e, ao mesmo tempo, muito triste. Para poder, nós mães, ter um resultado positivo de uma pesquisa não feita nas coxas. Eu quebro todos os protocolos, porque o meu linguará é o linguará do gueto. Quem me convida sabe que a minha diplomacia é o gueto. Eu não fujo disso. Eu não vim aqui para falar palavras bonitas. Eu vim para falar um papo reto. E a gente vai além. Porque meu filho era um preto e foi exterminado? Por que não tem uma campanha maciça contra o genocídio da juventude preta, pobre, favelada e periférica? Por que parou essa frase? Vamos lutar contra o genocídio. Acabou os editais, é tipo bolsa das universidades. Nós estamos aqui falando como mãe. A campanha contra o genocídio, ela saiu das minhas entranhas. Eu luto pelo útero. Faz o diferencial. Quando a gente perde várias mães com câncer, no útero, nas trompas e no ovário. Esse é meu corpo, como mãe que perdeu um filho. Esse é um corpo violado pelo Estado fascista, racista, classista. É desse corpo que eu estou falando. É desse corpo que eu estou falando. É desse corpo que não tem controle na sua fala, porque eu não falo macio como uma branca. Eu falo revoltada, revolucionária, como uma preta, como tem que se falar. Porque eu sou a mãe de Maio. Nós somos mãe de Maio. Nós viemos, entendeu, nas nossas entranhas, dos nossos ancestrais, parir uma nova realidade, uma nova nação, uma nova sociedade. Não uma sociedade que discute com uma falácia bonita e não avança. Eu quero ver quem vai avançar sem editais. Porque nós estamos como mãe confortável. A nossa narrativa, ela foi multiplicada nas páginas, não só dos jornais, mas dos protagonismos de cada mulher. Não é mulheres academistas, que vivem dos nossos TCCs, das nossas teses, como a procuradora da República, Raquel Dodge, que entrega o mandato e não faz a lição de casa como mulher, mas sim como fascista corporativista. Ela pintou o cabelo para não dizer que é loira, para dizer que é morena. Ui, upa! Salve Jorge. Porque ela sabe que vai enfrentar as mães de Maio. Então, quando você vê seu corpo violado, você não pode assinar embaixo e continuar sendo mutilada. Todo mundo tem que reagir. E principalmente as mulheres preta, moradora de favela e de periferia. Muitas têm um grau de escolaridade, mas também a gente vê muitas que pisam em quem não tem. E nós falamos por nós mesmos. Nós conseguimos que muitos, com curso acadêmico, não conseguiu ultrapassar as fronteiras. Porque São Paulo ficou pequeno, Brasil ficou pequeno e o mundo ficou pequeno. Porque a gente luta pelos nossos corpos que estão sendo destruídos como mulheres. Porque nós parimos, nós não parimos para o Estado dizer a hora que ele vai matar os nossos filhos. Nós parimos não para o Estado dizer qual é a hora que ele vai encarcerar nossos filhos. Nós parimos não para o Estado desaparecer com nossos filhos. Nós parimos não para o Estado torturar os nossos filhos. Nós parimos porque nós somos mulheres e nós temos esse dom. E nós não vamos assim se alongar, porque eu vim aqui para tretar.
Porque o meu nome não é Débora, nós não somos mãe de Maia, nós somos treta. Não tem outro caminho. Não tem outro caminho para você avançar. Porque quando você fala macio, o Estado avança cada vez mais. E esse retrocesso que nós estamos vivendo é porque eu não cochilei. Porque o dedo na cara do Estado nós estamos fazendo há 13 anos. Talvez quem cochilou é quem viveu dos editais só se preocupando nos quadradinhos, entendeu? Dos canotas fiscais. O dia que o edital for de todos, nós vencemos essa guerra contra o extermínio. E vamos tretar, continuar tretando. Obrigada. Ouvir a Débora é força máxima. Até é difícil lembrar da sua pergunta, mas vou me conectar aqui. Nossos corpos, nossa escrita, nosso corpo que é território. Nosso lugar geográfico, nosso corpo que é território. Eu me descobri mulher negra e escrevi sobre isso, né? Eu tenho um livro publicado chamado Quando Me Descobri Negra, que foram pequenos relatos de vivências minhas e de outras mulheres que eu demorei muito para compreender como vivência comum. Ontem eu recebi uma mensagem de uma amiga que a filha dela, novinha, estava lendo meu livro. E ela escreveu assim, mas mãe, ela demorou tanto assim para se descobrir negra, ela não podia só olhar na cara dela, não? Falei, Raíssa, eu não sou assim tão esperta como você. Porque eu venho do outro extremo da cidade. Eu venho da Zona Norte, eu cresci na Coab Fernão Dias, no outro extremo. E lá todo mundo parecia comigo, como aqui a maior parte das pessoas se parece comigo. Racionais daqui do lado, não é? A maioria por aqui se parece comigo. Quando eu chego à universidade, esse lugar, eu fui estudar jornalismo na Casper Libero e ciências sociais na USP. Ninguém da minha família nunca tinha pisado nesses lugares. Nenhum dos meus vizinhos, das minhas vizinhas, tinha ido a esse lugar. Quando eu cheguei nesse lugar, eu falei, opa, tem aqui uma coisa diferente, que não é só classe. Tem um outro marcador aqui, que não é só o periférico, é também. Mas tem outra coisa. E aí eu fui dar aula na Educafro. E aí eu entendo o que é o movimento negro e me percebo como mulher negra. E a história da minha vida e a história da minha família, que eu sempre achava que era porque lá as coisas não eram muito certas, e isso era um problema meu, eu começo a entender como uma questão social, uma questão política, que atravessava não só o meu corpo, mas que atravessa os nossos corpos. O meu pai era bicheiro. Eu escrevo sobre isso no livro. E o meu pai morreu quando eu tinha de 11 para 12 anos, numa situação muito violenta, que até hoje a gente não sabe se ele foi exterminado ou se ele cometeu suicídio, e a gente nunca vai saber. Esse é um marcador que não é só um marcador da minha trajetória. É a história comum de meninas e meninos negros no Brasil. A gente cresce longe do pai. Essa é a história comum. Quem cresce com o pai é a exceção, não é a regra. E com o tempo eu fui começando a entender que tudo aquilo que era característica de mulher negra atravessava meu corpo. Mas eu só compreendi isso pela escrita. Porque eu sou lenta, eu sou lerda, não sou muito, né? A Raíssa mesmo me lembrou ontem, eu demoro muito. A minha avó, a mulher preta nordestina, sabia disso muito bem sem ler e sem escrever. Eu precisei chegar até a universidade e escrever muito para começar a elaborar isso dentro de mim. E é pela escrita que eu trabalho muitas das questões com as quais eu não consigo lidar, também no meu corpo. Eu tenho um irmão encarcerado por tráfico. Obrigada, Débora. Quando eu tenho muitos amigos que eu conheci nessa trajetória de universidade, que fumam maconha no meio da rua e está tudo certo. Todo mundo aqui sabe disso. Tudo bem. Filho de juíza branca pode andar com um carro cheio de cocaína que está tudo certo. Um menino preto na quebrada com maconha é traficante. Também aqui todo mundo sabe. Essa lei desse Estado genocida nos extermina de muitas formas.
quando a gente denuncia o genocídio, e sim, ele executa muito mais os meninos na quebrada do que as meninas. Mas ele nos executa quando as mulheres não são atendidas como deveriam no posto de saúde, no hospital. Quando cai a morte, o feminicídio de mulheres brancas e de mulheres negras cresce imensamente. E também quando nós perdemos os homens que a gente ama. As mulheres pretas que crescem sem a referência do pai, do irmão, do filho, que vivem essa vida de dor e perda. Eu tive pré-eclâmpsia na minha 3ª gestação. Isso é muito pouco comum, normalmente as mulheres têm isso na 1ª gestação. Mas como meu trabalho de parto adiantou na 1ª e na 2ª, eu tive só na 3ª. E uns anos depois me pediram para falar sobre mulheres negras e violência obstétrica. E eu achei um estudo norte-americano mostrando que pré-eclâmpsia, pressão alta, estava diretamente relacionado, não a uma característica biológica, como a medicina brasileira gosta de dizer, que nós mulheres negras a gente tem pressão alta por uma característica biológica, uma propensão. Mas o que aquele estudo indicava é que estava relacionado a perdas afetivas importantes na juventude, na adolescência, que trazem para o nosso corpo marcas irreparáveis. Não é à toa que a nossa pressão sobe. Não é à toa que Tula Pilar, tão importante para todas e todos nós, que aqui, desse território, produziu sua literatura, morreu do coração. E disse, num evento promovido aqui pelo Sarau do Binho, que ela achava que ela ia morrer como a mãe dela, do coração. É assim que esse estado nos extermina. É assim que o nosso corpo é eliminado no cotidiano. Mas daí também vem a nossa força, que não está em um só corpo, que está nos nossos corpos. E a nossa escrita, ela materializa e ela se espalha pelos territórios. Esse meu primeiro livro, Quando Me Descobri Negra, eu sou muito grata a ele, porque ele chega a lugares onde eu nunca vou chegar. E quando eu chego atrás dele, é tão bonito ver como aquilo que a gente escreve se conecta às outras pessoas e pertence a elas e não a nós. Eu tive ontem de manhã numa escola no Parque Novo Mundo, também lá na Zona Norte, muito vizinho de onde eu venho. É uma escola grudada no Singapura. Da sala de aula você vê o apartamento onde as crianças vivem. E lá eu chego, criança, molecada de 6º a 9º ano, que tinha lido o livro. E que falava para mim, mas essas histórias, elas são as nossas. Eu só não sabia que elas podiam estar nos livros. E elas estão e estarão. Porque o nosso corpo, que também é o nosso território, se materializa também nos nossos livros, na nossa produção escrita, que é sim literatura. Essa academia, o cânone, querendo ou não. Acho que o que me atravessa tem muitas semelhanças, né? Porque acho que a gente está falando de pessoas que ainda não ascenderam à condição de ser humana, né? A gente não tem esse direito. Quando alguns corpos, quando são olhados na rua, não se vê humano, né? Se vê uma travesti, é uma mulher preta, é um homem negro. Não somos humanos, não temos história, né? Não temos início, não temos origem. É só uma ideia jogada na cabeça das pessoas e elas vão te tratar a partir daquilo que elas veem e daquilo que elas imaginam que você é, né? E para mim a escrita, ela aparece, a poesia, né? Ela aparece desde criança, assim, que eu fui criada pela minha bisavó e pela minha avó. E minha bisavó, ela tinha Alzheimer. A gente não sabia o que era isso na época, né? Mas hoje em dia adulta eu sei que é isso. E a única coisa que ela não esquecia eram poesias. Então ela me recitava poesias. E isso fez parte da minha infância, assim. Só que, né, eu sou trans, então eu não fui criada para ser trans. Eu fui criada para ser um homem branco. A ideia, né, da minha criação perpassa isso. E é aonde perpassam todas as violências, porque o meu subjetivo nunca assimilou aquilo da forma que meus pais e o meu entorno imaginavam, né? Então eu parei em um determinado... Na infância eu escrevia poesia, com 7 anos eu escrevia muitas poesias.
E ali na adolescência eu parei achando que aquilo não era coisa de homem e parei de fazer, né? Querendo embarcar nesse projeto de virar um homem, né? Não deu certo, gente. Mas é louco como tudo isso perpassa a vida. E eu cresci lá no Continental 3, num bairro. Quando eu me mudei para lá, tinha minha casa, a casa do meu vizinho, e o resto era só terreno baldio, né? Então, não tinha nada, senão igreja e biqueira, né? E aí meus pais me direcionaram para a igreja, aonde também sofri grande parte das violências da minha vida, assim, porque, né? Igreja, né, gente? Me converti com 14 anos num culto do Silas Malafaia, e esse cara encheu a minha família de umas ideias necropolíticas, né? Uma ideia de morte mesmo, de quem eu era. E durante muito tempo esse processo foi meio que alienado para mim, porque por mais que eu fosse feminina, eu não me relacionava com homens, eu ficava com mulheres, né, nessa época. Então chegou um determinado momento que, quando eu descobri uma certa atração por homens, eu comecei a questionar tudo aquilo e comecei a parar de ir para a igreja. Em vez de buscar as coisas na Bíblia, eu ia no sebo, assim. Foi quando eu aprendi o caminho do sebo e comprar livros baratinhos, né, para encher a cabeça de outras coisas. E nesse processo eu volto a escrever. E meu livro, ele parte daí. Quando eu percebo isso, eu comecei a escrever essas coisas. E aí o meu livro, eu tenho 30 anos. A expectativa de vida de uma travesti no Brasil é de 35 anos, né? Então, tô na terceira idade, a louca, né? Mas foram 10 anos de escritas e que perpassam tudo isso, né? Meu livro chama Amor e Revolta, porque era isso. Eu achava que eu ia resolver grande parte dos meus problemas amando, mas não. Quem trouxe solução foi a revolta, foi o ódio, foi a violência. Quem trouxe resposta para tudo aquilo meio que vai perpassando essa perspectiva que é muito cruel, mas que também é muito louco. Quando eu me assumi travesti e passei a expressar essa identidade em toda a minha vida, foi quando eu comecei a sofrer a maior parte das... Antigamente era uma violência muito mais subjetiva, mas a violência se tornou física, sabe? Eu fui presa pela polícia por estar no lugar errado na hora errada, mas se tu é travesti, tu nunca é uma trabalhadora ou alguém que está indo para o metrô, né? Você está vendendo droga. Também é uma das legislações que mais encarcera a população trans, né? Eu acho que a gente se assemelha muito nisso. Eu percebo que a minha trajetória foi muito impulsionada também por mulheres negras, porque a gente vai se encontrando nessa marginalidade, né? Um bolo ali de vários excluídos, e a gente vai tentando tornar isso potência de alguma forma. Então, vai perpassando muito por aí. E aí eu vejo que toda aquela ideia de mundo que eu tinha cai por terra por conta de quem eu era, né? Eu achava que as pessoas da igreja eram boas, que Jesus era maravilhoso, que a igreja queria de fato tocar a sociedade, mas eu conheci o pior da sociedade quando eu mostrei o melhor de mim. Foi ver minha mãe e meu pai virando as costas para mim, foi perder amigos, foi perder um marido. Foram várias coisas que eu fui perdendo, porém nunca foi tão bom ser eu. Foi libertador também abrir mão de coisas que não foram criadas para minha família, não foi criada para mim, a CLT não foi criada para mim, né? Essas instituições estão para excluir alguns corpos, né? E eu faço parte desses corpos que estão sendo excluídos ali. E foi muito louco conhecer esse lado do mundo e conhecer as pessoas mais maravilhosas que eu já conheci, e que foram pessoas que eram traficantes, eram prostitutas, sabe? Trabalhavam no mercado informal, se viravam como artistas independentes, tentava criar uma possibilidade de existência. E eu sinto que tanto a poesia quanto o slam que a gente começou a organizar, ir a esses lugares, foi criar essa possibilidade para que eu pudesse existir, para que nós pudéssemos existir. Porque não é só sobre mim, né? Acho que quem eu sou não se é sozinho, a gente é em grupo, a gente é em comunidade, a gente é em coletivo. E me conectar a isso, entender isso, passar a escrever isso,
foi o que me produziu uma inteligência, uma possibilidade de lidar com essas coisas sem que elas me destruíssem, né? Porque acabei entendendo que eu percebi que eu era trans no início da minha faculdade, quando eu estava lá com 20 anos. E aí eu pensava o quê na época? Não, eu não posso ser trans, porque se eu for trans, eu vou ter que me prostituir. Que na minha cidade, a única coisa que as pessoas trans faziam era se prostituir. E aquilo era muito assustador, né? Tipo, sabe, você é capaz, você pode trabalhar como qualquer outra pessoa, você é mais inteligente do que as pessoas que estão na academia, do que os seus colegas de trabalho, mas pelo pequeno fato de você ser trans, você nunca mesmo vai ser essa pessoa. Porque é isso, a gente está aqui hoje, tudo, mas eu não sei o que vai acontecer quando eu voltar para casa. Quando a gente pisa fora desses lugares, o que meu corpo é? Né? Quando um policial me parou esse ano e perguntou aonde eu estava indo, eu falei que estava saindo do trabalho, estava indo para o metrô, né? Não, né? Travesti não trabalha. Travesti não faz isso na cabeça dele. E fui tratada como alguém que já devia, sem nunca ter devido, sabe? E claro que sabe, né, gente? Mas é muito louco quando você vê que isso limita a sua existência. Você é capaz de tantas coisas, você pode realizar tantas coisas, mas nunca existe essa possibilidade. E se a gente não cria, de fato criar mesmo, se organizar, fazer espaços como esse, proporcionar esses debates, que essas vozes sejam ouvidas, não existe outra possibilidade dessa existência, né? Quando a gente pisa fora desses lugares, o que teu corpo diz, né? Acho que corpos como os nossos, eles gritam calados, né? A gente quieta, fala um monte de coisa para as outras pessoas, e essas pessoas não sabem nem se isso é verdade ou não, mas foi o que contaram para elas, né? Então acho que minha trajetória com a transição traz muito isso para pensar, né? Tu podia tudo porque você era um homem, mas de repente você não é esse homem, então você não pode nada, né? Louco como o gênero atravessa isso e quem é homem não percebe, né? Como só experimentar antes da minha transição eu não tinha ideia que a experiência era essa. Eu lia sobre, imaginava, ouvia o que minhas amigas falavam, mas a partir do momento que eu remontei os signos do meu corpo, mudei a forma de me vestir, mudei a forma de me apresentar, o quanto praticamente sua vida é encerrada, né? No início, eu sou formado em psicologia e tenho uma pós-graduação em psicologia política. Quando eu transicionei, eu já era essa pessoa, já tinha me formado. Mas quando eu transicionei, a única coisa que tinha para eu fazer era vender droga e fazer programa, né? Ninguém te ofereceu emprego, mas te ofereciam R$50 para transar, te ofereciam R$100 para transar. E como isso atravessou a minha existência. E claro que eu fiz da dor potência, né? Mas também refleti quem consegue fazer isso, né? Porque a maior parte das nossas não conseguem. E não por uma questão individual, mas por essa questão. Quem nós somos em coletivo, né? E não proporcionam isso para quem somos, né? Uma ou outra consegue, aí fazem até um marketing, você aparece no Facebook, você viraliza, porque olha que lindo, ela tinha tudo para não fazer nada e está fazendo tudo. Mas por que assusta, né? Por que é estranho ser formada? Por que é estranho a gente lançar um livro? Por que é estranho a gente falar o que fala? Por que será, né, que isso é estranho? Será que não era para ser assim? E é exatamente isso, né? A mensagem que passam é que não era para a gente estar aqui, é que era para a gente desistir, é que era para a gente se calar. São questões incrível essas falas, né? Incrível, porque tem uma questão que é muito cara nessa construção, é que a ideia é que o genocídio ele é estrutural. Ele não nasceu no nosso século, ele não nasce com a gente e não nasce da nossa cabeça, né? O genocídio ele vai estruturar todo o pensamento ocidental desde o século XVI. É o genocídio muçulmano, é o genocídio indígena, é o genocídio negro, é o genocídio das mulheres. E com isso também o apagamento de uma outra cultura e de uma outra possibilidade de existência.
que faz com que hoje a gente tenha dificuldade de traçar novos caminhos de vida e de possibilidades. Não porque eles não existem, mas porque eles foram apagados na trajetória. Para fazer mais uma pergunta para vocês, eu queria dizer uma frase da Lélia Gonzalez, que ela vai falar que a cultura, a neurose cultural brasileira é que vai nos provocar o racismo e todos os preconceitos e as dificuldades que nos atravessam. A Lélia Gonzalez é uma intelectual orgânica brasileira, esquecida pela epistemologia ocidental, como dizem, né, Débora? Esquecida por esse lugar acadêmico, mas muito viva, né, em quem está em busca de outras formas de pensar, né, e de existir, e de construir esse corpo que não é o corpo, que muitas vezes vai se adaptar às tradições ou aos lugares construídos por esse Ocidente. E aí eu queria que vocês comentassem um pouco sobre essa neurose cultural, da qual a Lélia falava lá na década de 70, né? E que, para mim, ainda está muito presente cotidianamente. E aí queria que vocês comentassem um pouco sobre a influência dessa nossa neurose na construção dessa violência que atravessa os corpos de vocês, o meu, os corpos que estão aqui presentes. Na minha percepção e na minha visão como mãe e também como mulher, quando eu caí para a luta, eu sofri uma violência doméstica que assim foi crucial para mim selar que eu era uma negra feminista desde os 14 anos. Eu fui proibida de lutar por justiça pelo meu filho, porque o pai do meu filho também foi executado. E eu vivia com um rapaz, vivo com ele há 23 anos, que achava que eu tinha que não lutar. A mesma frase eu escutei do meu pai e também da minha família. São família de cristã, são crente da Batista, mas tinha uma ovelha que eles dizem que é uma ovelha negra, tanto na visão, como na determinação, como no meio de 12 filhos, 10 são santistas, calunguenses, que alguns nasceram em São Vicente, e eu sou pernambucana, tenho sangue nordestino, e talvez até da Maria Bonita um pouco nas veias. Eu acredito nisso. E eu fui para cima, tanto do meu pai, mas também do meu companheiro. Porque ele não aceitava que eu fosse lutar pelo meu filho. O filho era meu. A gente fala assim, o filho é mais da mulher do que do homem. Porque nós temos o dom de parir. Nós temos o dom de parir. Não é de menosprezando quem ajudou a fazer. Mas quem segura a onda somos nós. Não é meu pai, não é meu marido, que não o fez. O meu filho. Então, qual foi a minha visão? Eu perdi a metade do meu corpo, ou talvez quase tudo. Porque o que sobrou veio para a luta. E não tinha outro caminho. Meu pai falava que eu ia morrer. Porque ele viu a minha mãe e vê até o dia de hoje, ela com 85 anos,
morrendo lentamente, sentada numa cadeira, esperando meu irmão chegar. Porque eu sou uma irmã do desaparecido de 80, do tempo do Esquadrão da Morte. Então, quando eu me lembrava da minha mãe vegetando naquela cadeira, nos indutos de Natal, esperando meu irmão entrar por porta dentro e gritar: mãe, eu cheguei. E vendo ela morrendo lentamente, no silêncio sepulcral, determinado pelo meu pai, e querendo dar esse silêncio sepulcral também para mim, e seduzindo meu marido para fazer a mesma coisa, eu falei: opa, comigo não. Comigo não. Aqui tem um cruzamento de 2 tipos de nordestino, paraibano e pernambucano. E nós vamos para cima. E eu saí na luta. Quando eu chegava da luta, ele estava alcoolizado, meu marido. Ele falava que direitos humanos, a qual eu estava tentando transparecer, que era por isso que eu estava lutando, pelo direito à vida. Era o que ele achava. Ele começava a dizer várias palavras de baixo calão, me colocando abaixo de 0. E eu resolvi me separar. Porque aquilo não me simbolizava para mim eu ser esculachada e depois de deitar com um homem que não me dava valor. Eu fui para o julgamento na Baixada Fluminense, de uma chacina da Baixada Fluminense, que aconteceu 1 ano antes dos crimes de maio de 2006, 2005. Nas fotografias que ele viu, ele falou: direitos humanos é cachaça. Porque ele viu, depois do julgamento, a gente tomando uma cerveja, porque esse corpo é humano. Não é só sofrimento. A gente estava ali festejando o resultado da luta. E o corpo precisa, o corpo tem necessidade. Nós não temos só o dever de sofrer. Nós temos o direito de também tentar amenizar o sofrimento. E nós se separamos. Mas veio para ele, veio como se fosse um acerto na Mega Sena. O juiz determinou que ele fosse expulso de casa com força policial em 45 dias. Porque ele queria 90, eu falei a metade, porque eu não suportava mais. Então, era 45 dias. Eu que determinei os 45 dias, se ele não fosse embora de casa, que nós chamasse a força policial. Esse marido, ele está dentro de casa até o dia de hoje. Mas meu corpo, ele pertence a mim. Não pertence mais ao marido. Ele não pertence a meu pai, porque desde os 14 anos, meu pai já não era dono desse corpo, porque o corpo era meu. Eu não poderia seguir a determinação de uma religião do meu pai, onde eu via ele maltratar minha mãe, espancar minha mãe como um crente. E nós fomos criadas dessa forma. E depois a gente vê uma perca de um filho, a gente ser determinada às ordens do marido que não é pai. E a gente também acompanha vários pais biológicos que não aceitam a mulher na luta. E nós vivemos hoje, eu recebo pensão, é uma pensão determinada, ele não consegue tirar essa pensão mais de mim, 40%. É inédito, gente. Mas eu devolvo o dinheiro para ele. Porque eu não preciso do dinheiro dele. Eu preciso deles, o respeito, como um homem, de olhar uma mulher que perdeu a metade do corpo. Porque o que sobrou é só para a luta. E o cérebro é para pensar,
para não errar. Porque eu não estou brigando com o marido e nem com o pai. Eu estou brigando com um sistema racista, classista, que nos mata todo segundo da nossa vida como mulher preta, como mulher moradora de favela e de periferia. É com esse sistema que eu estou brigando. Eu não estou brigando com meu marido nem com meu pai, porque já ficou para trás. Porque nós vivemos em harmonia dentro de casa. Eu num quarto e ele no outro, ele me pagando pensão, eu devolvendo pensão, eu chegando na casa do meu pai, entregando um material. Não é produto, é vidas humanas que o Estado fraciona dentro dessa escrita, de cada uma protagonista de dentro da nossa literatura. Porque se não fosse a literatura multiplicar os nossos gritos, talvez a gente não estava aqui com o microfone na mão. Muitas pessoas pegam o microfone para dar um ego, para dizer que, sabe, o microfone para mim é minha arma. Porque aqui eu conscientizo, eu multiplico. E dizer que eu sou dona do meu corpo. Eu sou dona do meu corpo, eu sou dona do meu ideal. Eu sou dona da multiplicação do meu coletivo. Porque ninguém faz nada sozinho, como ela diz. Nós somos um coletivo. Esse ego, que é o que mais atrapalha nossas vidas. O ego. O ego, ele não é transformador. Ele é diminuidor. E nós não estamos aqui para lutar, para diminuir, mas para multiplicar. E parir uma nova sociedade. Uma nova sociedade coletiva. Para poder meter o pé nesse sistema. Esse sistema opressor. Esse sistema que faz nós escravizados. De uma lei áurea. Uma lei áurea que tem uma pena, uma caneta de pena que eles não usaram. Eles assinaram a lápis. Nós somos escravos desse sistema branco. Quando a gente fala do sistema branco, a gente não estamos falando do militante branco que está no nosso lado, nos apoiando. Quando a gente fala das mulheres encarceradas, a maioria negra, a gente também tem que olhar que as mulheres brancas que estão encarceradas, elas não são de classe média alta, elas são da periferia. Elas são afrodescendentes. Quando a gente fala do genocídio, a gente fala do genocídio da população negra, a gente tem que falar do genocídio do branco. Porque o branco que é exterminado, ele não é o branco de classe média alta, ele é da periferia, ele tem um RG, ele tem um CPF que não é robusto. Ele tem identidade. Então eu estou falando dessa divisão, eu estou falando dessa multiplicação. E eu estou falando dessas vidas, que elas são divididas e fatiadas. É muito difícil falar isso aqui. Mas para mim, ele passou a assim, ser uma facilidade de se expressar, que meu corpo é meu. Meu marido virou militante. Eu não sei como ele não me ligou 300 vezes agora, porque ele sabe que eu estou nas quebradas. Entendeu? E ele sabe que eu treto mesmo, onde eu estiver, porque eu não tenho papo na língua. Mas também eu não aceito a ligação telefônica da preocupação dele. Porque a preocupação que ele deveria ter era de dar um apoio quando eu estava lutando pelo meu corpo, que estava sendo fatiado pelo Estado. E esse apoio eu não tive. Quando eu levo para o meu pai, ou para a minha família, que nós estamos na 5ª edição de exemplares de literatura, com muito orgulho, porque a gente dá a oportunidade dessas mulheres falarem por elas mesmas, elas serem protagonistas das suas próprias histórias. A gente entrega. Eles não querem saber. Eles acham que isso aí é banal, uma literatura, porque sou analfabeto político.
que são analfabetos políticos. Eu estava até conversando essa semana que o ECA não é uma Bíblia. O ECA é responsabilidade de cada um que está na direção. Então, quando a gente fala que nós somos exterminados aos poucos, os nossos corpos, que vêm de lá de trás, a gente não pode falar que mãe de Maia é salvadora da pátria. As mães de Maia acordaram, as mães de agora. Mas a gente tem mães de vários anos atrás, dos ancestrais. Essa semana eu conheci a história da avó de Zumbi. Que muitas pessoas, principalmente os historiadores, que nós postamos, falavam que não conheciam essa história. Da avó de Zumbi. Então, a gente tem que olhar para trás e baixar o ego, baixar a guarda. Essa guarda que a gente vai abaixar não para se desvalorizar, mas sim para agregar valores dentro de nós. Porque a sabedoria, muitas vezes, é o silêncio. O silêncio, muitas vezes, não é do covarde. O silêncio, muitas vezes, é do pensador. E para poder a gente ter uma escrita, a gente tem que ter silêncio. Silêncio dos nossos corpos, silêncio das nossas mentes, para poder a gente colocar para fora a multiplicação desse silêncio, que não pode ser um silêncio sepulcral, como o da minha mãe, como de várias mães. Esse silêncio sepulcral é um silêncio da covardia. E eu acho que não tem jamais na ideologia do movimento Mãe de Maio. Porque aonde elas estão, elas soltam o verbo, e a nossa luta é o verbo. A gente não sabe decifrar outra caminhada junto com essas mães, de acordar essas mães e dizer que nossa luta é o verbo. E quando você traz essa pergunta pertinente, a Leila, ela foi uma pessoa assim, uma negra. Inclusive, a gente tivemos no terceiro encontro em Salvador, a gente tivemos numa repartição, a qual tem uma imagem da Leila, assim, muito, muito foda, aquela imagem a qual as mães se identificaram com ela, entendeu? Quando a gente vê que essas mães, muitas delas com uma idade avançada, e se identifica com a Leila, então, o movimento das mães é um movimento transformador, eu acho que é isso. A gente produz conhecimento e saber desde sempre, com as nossas palavras, com aquilo que a gente cozinha, com as plantas que a gente cuida, mas também com a nossa escrita. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar da Esperança Garcia. Ela foi uma mulher que nasceu na costa do Daomé, em África, perto de 1750. E ela foi escravizada no Piauí, no Brasil. Essa mulher, em 1770 mais ou menos, ela escreve uma carta para o então governador do Piauí, denunciando as situações de maus tratos a que ela e aquelas pessoas que viviam com ela eram submetidas. Isso é o século XVIII. Quando a maior parte da população brasileira, fosse branca, fosse negra, fosse indígena, não era alfabetizada. Mesmo os proprietários de terra naquele período não eram alfabetizados. E você tem uma mulher preta, escravizada, que domina a escrita e a leitura e compreende a escrita como uma forma de ação política. Ela foi reconhecida recentemente pela OAB do Piauí como a primeira advogada do Piauí, primeira advogada do Brasil. A gente tem depois, no século XVIII, no Maranhão, Maria Firmina dos Reis,
1859, ela publicou um romance chamado Úrsula. Mais de 30 anos antes da abolição dessa lei falsa, onde as pessoas ainda viviam. Se hoje a gente vive essa expressão do racismo, imagina o que era isso no século XIX. E essa mulher produzia literatura. A partir da escrita, ela transformava ao redor dela. E a gente podia ficar aqui conversando a noite inteira sobre mulheres negras escritoras que publicaram ou fizeram uso político de sua escrita e que nos permitiram traçar essa caminhada até aqui hoje. Se a política do Estado brasileiro é nos exterminar, e hoje nós somos 52% da população, significa que nós somos muito boas e muito bons em nos mantermos vivas e vivos. O Estado que tem dinheiro, bala, o poder de convencimento das pessoas, que usa e sempre usou os meios de comunicação de massa para nos matar, com um aparato tenebroso, e nós estamos aqui. E estaremos. Lélia Gonzalez foi uma mulher que nos anos 70, no Rio de Janeiro, foi estudar História e Antropologia na Universidade Pública. E as fotos dela, de quando ela está na universidade, ela começa a dar aula, são fotos de um corpo todo embranquecido, de uma mulher toda vestida de tailleur, de um cabelinho alisado Chanel, de um corpo adequado àquilo que o poder da branquitude determinava como o necessário para ocupar aquele lugar na academia. E a Lélia, conforme vai estudando e vai se conectando de outras formas com a sua origem, com o seu povo, ela começa a se vestir de forma totalmente diferente. A maior parte das imagens que a gente vê hoje da Lélia é de uma mulher de um cabelo crespo para cima, com uma faixa, normalmente um tecido africano aqui na testa, e as roupas que trazem uma marca forte de quem ela era, da origem dela. E o que ela ia fazer naquela academia. Porque a gente quer também este lugar. Só que a gente não quer esse lugar para se embranquecer e tentar ser um arremedo do que a branquitude espera de nós, para quando a gente menos espera, arrancarem isso da gente. Porque a gente pode tentar se embranquecer quanto a gente quiser. A gente sempre vai ser a negra e o negro. E ali na esquina, o nosso corpo sempre é o alvo. Quando a Lélia se percebe nessa força, ela começa a escrever em uma outra língua, segundo ela. Ela não escreve mais em português. Ela escreve em pretuguês. Ela escreve do jeito como a gente fala na rua. Ela escreve do jeito como todo mundo aqui cresceu ouvindo a língua, compartilhando história. Mesmo as pessoas alfabetizadas, não alfabetizadas, as histórias, as narrativas, a poesia, ela faz parte da nossa existência. Quando eu era criança, antes de comer, a família inteira precisava recitar um poema, que para minha avó era uma oração. Bendita e louvada seja as 3 palavras de Deus. Esse bocado que nós comemos foi dado pelas mãos de Deus. Nos dai todo dia e toda hora o pão de cada dia, a nós e a quem nossa porta chegar. Perdão aos nossos pecados e proteção ao nosso lar. Todo dia tinha poesia na minha casa. A nossa vida está permeada das palavras que nos dão força, que nos permitem conhecer mais da gente mesmo e de quem está ao nosso redor. De uma língua que nos pertence. E quando alguém olha e diz que isso não é não poesia, e que esse não é o jeito certo, e que isso aí não é saber reconhecido, isso não é conhecimento, essa é mais uma forma de genocídio, que algumas autoras, como a Sueli Carneiro, chamam de epistemicídio. Quando olham para a gente e falam, esse corpo não é de pesquisadora, esse corpo não é de psicóloga, produtora de conhecimento. Quando nos apontam, você
eu dei aula na Casper Libero, né? Você trabalha na Avenida Paulista? Você trabalha na administração ou na faxina da faculdade? Quando apontam os nossos corpos e não nos reconhecem como quem produz conhecimento, isso também é epistemicídio. E essa é outra face do extermínio, do genocídio. Evocar as nossas vozes, tanto a do nosso tempo, honrando as autoras, as escritoras, os escritores que estão ao nosso lado, e também as que vieram antes da gente, é muito importante para a gente virar essa história. Essa neurose que sustenta hoje uma família de milicianos na presidência da República, com conexão direta do extermínio de pessoas, conexão direta com a execução da Marielle Franco, uma mulher negra executada, e a gente pergunta quem mandou matar, com tanto indício de relação direta com os filhos do presidente da República. Isso que a gente vive no Brasil hoje, que é tão absurdo, eles estão até perdendo a vergonha de falar. Vocês sabem o que está acontecendo com Alcântara, no Maranhão? Alcântara é uma cidade que tem muitas comunidades quilombolas e fica num lugar estratégico para se lançar foguete. Em 1980, 312 famílias foram retiradas do seu lugar, da sua terra, para a construção de uma base militar, pela ditadura. Essas famílias, quando elas são arrancadas da sua terra, elas vão morar em agrovilas longe do mar. As pessoas viviam da pesca, elas viviam da coleta da floresta. Ali é a Amazônia legal. As pessoas viviam como ribeirinhas. Quando você coloca um ribeirinho longe do mar, longe do rio, o que acontece com essa pessoa? As pessoas adoeceram. As pessoas foram morar na periferia de São Luís, foram viver uma situação de violência. E essa é a história das grandes obras no Brasil. E hoje, sabe o que esse governo quer fazer? Quer entregar e ampliar a base de Alcântara para os norte-americanos. Quer tirar mais 800 pessoas quilombolas da sua terra, que é do Brasil, que é dos quilombolas, de famílias que ocupam lá ancestralmente, para jogar ninguém sabe onde, porque ainda não falaram onde, para entregar para os Estados Unidos. Fazerem lá a gente nem sabe o quê. É um problema de soberania nacional, a gente entregar o que é nosso. E é um problema de destruição de modos de vida. A relação com a terra, o respeito que as comunidades tradicionais, quilombolas, caiçaras, indígenas, têm com a terra, é de preservar, é de viver em harmonia. Quilombola não taca fogo em floresta. A Amazônia queimando não é coisa de quilombola. A gente preserva. A gente convive. E é um modo de vida sustentável. As pessoas, elas vivem bem, obrigada, a partir da sua plantação, do seu convívio comunitário. Quem falou que é mais importante lançar foguete que preservar esse modo de vida? Quem disse que esse é o parâmetro de desenvolvimento que nos interessa? Um desenvolvimento que coloca as pessoas na condição de miséria. Muitas vezes quem sai da roça, está na roça comendo uma variedade enorme. Abóbora, melancia, arroz, feijão, é uma lista. A pessoa é arrancada da roça, ela vai trabalhar para ganhar uma miséria, ela só consegue comer miojo. Quem aqui nunca viu essa história? Que modelo de desenvolvimento é esse? Desenvolvimento para quem? Onde a gente acreditou que isso é um modelo de onde a gente quer chegar? Então, a gente precisa discutir e denunciar essa neurose. Porque ela é uma neurose que extermina os nossos corpos para o benefício do lucro de alguns. Porque quando a gente fala do modo de vida quilombola, significa vida e bem viver para todo mundo. Grande obra traz lucro para poucos. A gente não pode mais aceitar que poucos lucrem nos nossos corpos e com a nossa morte. Quando a gente fala em porte de arma, quem vai para comprar arma e quem é o alvo dessa arma? O alvo somos nós. Se a gente quer mais segurança, isso significa não ter arma. A arma serve para atirar.
Nenhum lugar do mundo que aumenta o número de armas aumenta a segurança de ninguém. Arma é para a indústria vender arma. É para exterminar os corpos pretos e pobres. A gente não pode cair nessa. A gente precisa se conectar com o nosso conhecimento ancestral, com o conhecimento produzido pelas nossas e pelos nossos, para barrar esse colonialismo, esse genocídio que está no Brasil tão forte até hoje. Pergunta difícil, né? Eu fiquei pensando aqui e eu não sei, parece que quanto comunidade trans, a gente ainda ocupa um outro lugar nessa existência social, né? Quantas pessoas trans vocês já viram de dia no mercado? Comprando pão na padaria, sabe? Existindo ali na escola. Quantas, né? E aí também é algo que traz uma ferida muito grande, porque é uma sensação que eu sempre sou a única nos lugares, sabe? Eu entro no metrô de manhã, eu sou a única trans ali. Eu vou para o meu trabalho, no meu trabalho eu não sou a única trans, mas porque eu trabalho num centro de cidadania LGBT, e que aí também se fosse, aí já era demais, né? Mas a realidade muitas vezes é essa, né? E pra gente, quanto comunidade, nos foi tirado algo muito essencial, que é a educação, né? Eu não sei qual é a taxa de escolaridade de pessoas trans, até porque não é interessante para o Estado pesquisar, porque se ele pesquisar, ele tem que fazer alguma coisa, ele não quer fazer nada, a não ser do que ele já está fazendo, né? Durante a ditadura militar, houve uma operação chamada Operação Tarântula, da Polícia Militar, que era uma operação, saiu nos jornais, era algo bem explícito assim, que era uma operação de extermínio da comunidade trans no centro da cidade, né? Então, se tu era trans, você estava no centro, não tinha uma carteira assinada ali, um registro de trabalho, você entrava num camburão e aí ninguém sabe o que acontecia. Você podia tanto ser presa quanto ser estuprada ou morta, né? Dentro do programa Transcidadania que eu trabalho, eu conheço muitas mulheres que estiveram, muitas travestis que estiveram vivas essa época e nenhuma delas tem um corpo onde não tenha cicatrizes. Todos os corpos ali têm cicatrizes. Todas as mentes ali têm cicatrizes. Então, é muito difícil burlar isso, porque, assim como você falou, né, é um negócio que é estrutural, sabe? Eu estudei, me pós-graduei, mas existe uma estrutura ali fora que, se eu perder o emprego que eu tenho hoje, eu não sei qual vai ser o próximo, quando vai ser o próximo e se vai ser na minha área de formação. Porque é estrutural, está estruturante, né? Ninguém imagina que eu possa fazer o que eu faço ou que qualquer outra pessoa trans possa fazer algo, né? Então, pensando por aí, eu vejo que é uma ferida dentro da comunidade muito difícil de se tirar, fazer com que se pense em conseguir fazer dinheiro com algo que não seja prostituição. É muito difícil isso dentro da comunidade trans. Convencer as suas amigas, suas irmãs que isso é possível, né? É um processo muito trabalhoso e que aí vão envolver essas violências estruturais que são anteriores. População trans sai da escola na faixa dos 14, 15 anos de idade. E não é só da escola, é da escola e da família. Sabe? A gente é expulsa da escola, a gente é expulsa da família, a gente é expulsa da igreja, a gente é expulsa das instituições, a gente é expulsa até do feminismo. Um lugar que deveria ser acolhedor, que deveria estar ali para falar sobre corpos vulneráveis, né? Nem sempre isso é possível. Falar para elas irem a esses lugares, às vezes é impensável, né? Porque sofreram violências nesses espaços também. Então é uma situação muito complexa em conseguir superar isso. E aí é novamente aquela questão de que não vamos fazer isso sozinha. A gente tem que fazer isso em coletivo, em comunidade. E como é complexo fazer isso, você conseguir vencer a baixa escolaridade, você conseguir vencer o não acesso à universidade. Esse ano, lá no Ceará e na Bahia, haviam 122 vagas não ocupadas dentro das universidades, onde não tinha ninguém ocupando. Fizeram-se um projeto para incluir 122 pessoas trans com bolsa nessas universidades.
E em uma semana o Bolsonaro mandou cancelar esse projeto, ele foi cancelado. Olha que louco, né? Quando a gente pede para entrar na universidade, nos impedem. Né? E não é pedindo, implorando, porque eu pago impostos, essas meninas pagam impostos, esses meninos trans também pagam impostos. Né? Na hora de conviver em sociedade, estamos sujeitos às mesmas leis. Se burlamos essas leis, somos presos, somos presas. Se a gente não paga os nossos impostos, a gente não consome, a gente morre. Então é muito complexo, acho que para dentro da comunidade quebrar isso, né? A gente dentro do Islã, Marginalia conseguiu um pouco tentar pensar, usar a arte, a cultura como essa possibilidade, né? Mas ao mesmo tempo também existe um recorte em quais são essas pessoas trans que vão ali atrás de poesia. Porque são as que estão minimamente organizadas, que minimamente têm uma família, que minimamente conseguem emprego, que minimamente se sustenta. Porque o contrário, a maior parte da nossa comunidade não consegue. Existem estatísticas que mostram que 90% das nossas está na prostituição ou no tráfico de drogas. E não é dando close de bonita, gente. É tipo comprando arroz e feijão. Quem acha que prostituição dá horrores de dinheiro, só se tu for belíssima, fez todas as suas cirurgias plásticas e tem um flat. Porque a realidade da prostituição não é essa. Né? A realidade do acesso, até mesmo dentro da marginalidade, não é igual para todos. Não é todo mundo que vai entrar para o tráfico e vai conseguir fazer seu dinheiro, escapar da polícia. Porque a gente também é o quê? Né? Aquele famoso boi de piranha. Tu vai na frente, apanha, o resto vai atrás, corre e foge. Né? Geralmente é essa a realidade que nos atravessa. Então, eu acho que é muito complicado, assim. Eu mesma, mesmo já sabendo tudo o que eu sabia, quando eu transicionei, eu me deparei com essa realidade, assim, né? Tipo, se eu for ali procurar um emprego, vão me tratar no masculino, vão dizer que eu não sou quem eu sou, que eu sou aquela pessoa ali do RG, e vão dizer que eu não posso fazer aquilo, que tem outro cargo, e vão me humilhar praticamente, né? Vão te discriminar. E se eu me prostituir, isso não vai acontecer. Porque o cara que está vindo procurar programa comigo, ele sabe que eu sou mulher. Ele está me procurando exatamente por isso. Então é muito louco quando a gente vive numa sociedade onde o melhor lugar para a gente estar é a marginalidade. Sabe? Eu já sofri ameaça e violência em rua, que quem me protegeu não foi pai de família, foi traficante. É traficante descendo de boca e falando, ninguém vai mexer com ela. Então é muito louco essa relação que a gente vai criando, onde eu consigo confiar mais num traficante do que num policial. Onde a prostituição parece ser um lugar onde eu vou existir muito mais do que meu emprego com CLT. Então, quebrar essas neuroses também envolve esse processo de comunidade. Né? Que eu acho que a comunidade negra, a comunidade de mulheres conseguem fazer isso com outras expertises, porque é algo que se localiza geograficamente, por outras perspectivas. A comunidade trans não. A gente numericamente é menor. Junta 10 travestis. É difícil você conseguir fazer isso. Conseguir fazer com que a gente pense em coletividade. Porque é tanto o hoje, o agora e o eu, que pensar nisso não é fácil. É um processo que envolve que envolve questões muito complicadas, assim. Então eu fico pensando muito como quebrar essa neurose também. E até dentro do meu trabalho eu tento trazer isso, né? Quanto psicóloga, a gente ganhou. Eu faço parte de uma chapa feminista que a gente ganhou as eleições do Conselho de Psicologia. A gente assume mês que vem. Então tentando criar isso nas instituições, tentando criar laços de empatia com outras comunidades também, porque a gente, quanto comunidade trans, está de mãos atadas. A nossa noção de quilombo, de união, é casa de cafetina, onde as travestis vão poder viver sem sofrer toda essa discriminação, sem sofrer toda essa desumanização, é dentro de casa de cafetina, e que também não é fácil. Não é simples. É alguém que vai enfiar silicone industrial no teu corpo e que vai te obrigar todos os dias a você descer para a pista, não importa se você está depressiva, com crise de ansiedade, doente, não importa. Você tem que fazer dinheiro com sexo. Então, é um lugar muito complicado assim, para conseguir pensar em sair. Não é só eu vou abrir a porta dessa cafetina e vou embora. Não, porque você vai ter que ir para a casa da outra cafetina.
né? Se você não tem alguma estabilidade, se você não tem uma família, se você só tem você, acho que é onde mais pega essa solidão, né? Que a gente vai sofrendo esses processos de forma solitária e vai acabando morrendo sozinha, porque é isso. Quem que vai aguentar ficar ali do lado? Por que a gente não se mistura? Por que às vezes a gente mora no mesmo bairro e não se conhece? Né? Que muros foram esses construídos e quando que construíram esses muros para que até hoje essa lógica exista? Para que até hoje essa lógica seja o que vai dizer o quanto você vai viver ou não. A gente tem expectativa de vida de 35 anos. Sabe quanto isso é louco? Você virar para uma adolescente de 16, 17 anos que está se matando no pó e na prostituição e falar, gata, não faz isso. Ela falar, bicho, eu não sei se mês que vem eu estou viva. Então é hoje, é o hoje. Não consegue criar esse pensamento de futuro porque nunca houve futuro. Tem pessoas trans que não fazem compra para mais de uma semana, porque não sabe como vai ser a semana que vem. Umas vai ter o dinheiro e outras vai estar viva. Porque é uma questão com a vida muito complexa. Né? E não importa onde você mora, não importa o que você faça, não importa a sua classe social. Quando você está na rua, nunca vão olhar ali, que travesti bonita, né? Deve estar indo trabalhar. Não pensam isso da gente. Então, é aí que às vezes a gente vê que parece que foi um plano que deu tão certo, mas que deu tão certo que até hoje a gente não reverteu ele. Né? Hoje em dia a gente fala, a televisão mostra, a mídia mostra nossas vidas, mostra nossos corpos, mas quais são as mobilizações para se mudar essa realidade? E às vezes a gente vê essa realidade mudando aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo. Sai da cidade, vai para os estados, vai para as cidades vizinhas, vai para os interiores. Sai do estado de São Paulo. São Paulo é o lugar onde tem mais política pública para LGBT. Então é um point de migração do país inteiro de comunidade trans que vem para cá. Né? E aí vem para cá também não é fácil, que aí tu é estrangeira, né? Não é desse lugar, tem toda a dificuldade com até mesmo estar dentro da prostituição ou dentro do tráfico. Parece que infelizmente é um plano que deu tão certo, que a gente não está passando de fato dos 35 e que a única coisa que a gente continua servindo é para dar prazer para esses patriarcas. Que a gente bem sabe quem é que vai procurar a gente na prostituição. Né? Esses dias viralizou um post de uma travesti que ela foi procurar emprego no mercado, e aí o dono do mercado falou, não tem emprego, mas se você quiser eu te pago R$100 pra gente fazer um programa. Tipo, sério? Né? Olha o caos instaurado que vivemos, e ninguém se importa porque a gente não é humana. Né? Quando eu transicionei, minha mãe virou pra mim e falou, tu também não faz nada da vida. Mesmo eu já tendo me formado, me pós-graduado, tendo feito outras coisas, acha o quê? Que a vida se resume nessa imagem aqui, que acha que é só close de bonita na balada. Parece que você não é uma pessoa que tem desejo, que sonha, que gosta de comer, que gosta de carinho, que gosta de afeto. Quantas pessoas vocês já viram na rua assumindo suas companheiras trans? Até mesmo círculo de amizade. Às vezes a gente tem muito amigo, mas para encher a cara no bar na sexta-feira. Ninguém te chama para almoçar no domingo. Ninguém te chama para viver uma vida comum, viver uma vida normal. Nos é tirada essa possibilidade. E aí é onde se instaura uma situação de desumanização e de marginalização tão grande que pensar em conviver em família te adoece. Sabe? Às vezes minha mãe me chama para fazer algumas coisas e eu falo, mano, como que eu vou lá? Não sabem meu nome, não sabem minha história. A única coisa que aconteceu foi que eu cresci ali. Mas de resto, não tem nada que vincula. Então é muito louco o quanto esse projeto está dando muito certo. E que se de fato a gente não fizer algo, essas pessoas vão morrer. Nós vamos morrer, né? Acho que é necessário. E acho que a gente, enquanto comunidade trans, cada vez está gritando mais para que isso seja... Oi? Voltou? E acho que, enquanto comunidade trans, o nosso apelo, muitas vezes, é da gente ser ouvida. Porque sozinhas, a gente não vai conseguir. Saca? Um grupo de amigas me apoiaram muito, assim, durante o momento da transição.
e apoiaram financeiramente, assim, de tipo, gata, tá faltando comida, tá precisando pagar aluguel, tá precisando fazer não sei o quê. E era muito louco ver que eu não tinha esse apoio vivendo dentro da comunidade trans, porque minhas amigas estavam mais fodidas que eu, tinha menos dinheiro que eu. Por mais que a gente estava ali sofrendo junto, tentando fazer alguma coisa, não existia a possibilidade de se fazer algo diferente. A única coisa que a gente podia fazer era abraçar e chorar, às vezes. Porque não se constrói esses lugares, essas possibilidades. E aí a gente acaba também se excluindo e nunca pedindo ajuda. Eu tenho maior dificuldade de pedir ajuda, porque parece que durante tanto tempo eu tive que pedir ajuda que eu causei todos esses maus para mim. Por mais que eu saiba que não, por mais que conscientemente a gente sabe disso, o recado que a sociedade dá é outro. O recado que nos é passado é outro. Por mais que sorriam para a gente, por mais que tentam tratar a gente da melhor forma, muitas vezes a gente entende que o recado é outro. É se aproxima, mas até aqui. Saca? Passou daqui, não vou fazer nada, não posso fazer nada. E a gente vai vivendo isoladamente e continua nascendo e morrendo nas casas de cafetina, nascendo e morrendo na prostituição, nascendo e morrendo dentro do tráfico de drogas. Ou então, às vezes, quando tem muita sorte, encontra um marido que vai te trancar dentro de 4 paredes, nunca vai te assumir, mas vai te dar comida e só. O máximo, né? Então, acho que é isso. Realmente, eu acho que esse é um pouco do retrato dessa neurose. Acho que as meninas trouxeram muito bem, né? Ao mesmo tempo que a gente vê na mídia grandes matérias sobre mulheres trans, sobre como se tudo estivesse bem, elas estão incluídas no mercado radiofônico, estão gravando disco, tá tudo bem, né, gente? Tá tudo ok. As mulheres negras estão na novela, né? As mulheres estão no mundo, né? E, na verdade, a gente sabe que por trás dessa imagem televisiva tem uma questão muito profunda da qual a gente tem que abordar. Eu vou abrir agora o microfone, se alguém quiser fazer uma pergunta para as meninas, fiquem à vontade. Quem quiser só vir aqui, a gente passa o microfone. Boa noite, eu sou a Juliana e a gente, quando sou da produção da Feliz, e quando a gente montou essa mesa, assim, foi muito especial poder chamar essas pessoas. A gente compôs a mesa e eu acho que é isso, deu super certo. A fala de cada uma traz essa força que a gente esperava mesmo. Eu queria falar a respeito de algo que atravessou, de certa forma, a fala de todas vocês, mas que eu gostaria que fosse explorado um pouco mais por cada uma, se possível, que é a solitude mesmo do corpo, e a solitude do corpo feminino, que não consegue formar uma rede, principalmente quando essa mulher luta inicialmente por protagonismo da própria existência, né? Por esse protagonismo. Como é complicado para uma mulher que luta pelo protagonismo da sua própria vida, da sua própria existência, conseguir formar uma rede, ter companheiro que acompanhe, né, isso, que dê apoio, ter uma família que apoie essa luta, ter enfim, uma rede que deixe ser protagonista não só da sua própria existência, mas de uma causa, né? E como isso apaga os corpos femininos da academia, da arte, da política, né? Como que esses corpos eles são apagados de todos esses lugares de protagonismo, né? Porque quem tem filho não pode trabalhar tanto, né? Quem tem filho não pode estudar tanto, quem tem filho não pode nem trabalhar e estudar e pensar em produzir algo diferente, em ser protagonista, enfim, né? Então eu queria que, sei lá, no caso das trans, eu trabalhei um tempo, não muito, mas trabalhei um tempo também no Transcidadania, né? E a gente vê como mulheres trans se submetem, por exemplo, a relacionamentos de extrema violência, né? Contra corpos, de violência psicológica, de violência de todo tipo, para se sentir de alguma forma dentro de um vínculo afetivo, e como se tornam dependentes, né? E como isso acarreta
toda uma problemática de apagamento dos seus corpos também nas outras áreas de sua vida, de suas vidas, né? Profissional, acadêmica e de maternidade, de como tudo isso é proibido a esses corpos. Boa noite, sou o Marco Miranda. Vou perguntar para a mesa. Então, eu fiquei escrevendo aqui, que mesa bonita, hein? Parabéns. Já nascemos na cronicidade das bordas da cidade. Afeto, poesia, literatura e saúde. Redução de danos. Tem espaço. Violência do Estado. Suicídio ou extermínio. É isso. Boa noite, eu sou a Tati Candeia. Primeiramente, quero parabenizar todas as mulheres, todas lindas. Débora, Bianca, a Ana, todas, pela força, pela luta. Eu acho que a gente não precisa ser negro, né, para lutar contra o racismo. A gente não precisa ser trans para lutar contra a homofobia. A gente não precisa ser pobre para lutar contra a classe social, a desigualdade. Mas eu quero parabenizar principalmente a Júlia, como uma mãe de filha trans, e como já reverbera assim essa luta, e falar sobre isso, a discussão sobre isso, como já reverbera, né? Porque realmente você nasce trans, e você tem sentimento, né? Você tem vontade, você quer ter uma família, você quer ter filhos. A minha filha brinca naquele jogo que você forma família e tudo, ela tem filho, tem marido, né? Tem sentimentos e como mãe eu vejo, é real oficial. Você chega nos espaços, se sente excluído mesmo, é como se só você existisse ali. Porém, a minha filha hoje ela tem esse apoio cultural, porque eu sou do Sarau do BIM, eu faço os movimentos de cultura há muitos anos, já fiz Mães de Maio também, com a Helena Silvestre, Caminhada da Paz, o que eu acho bizarro, que a gente fez uma mandala, né? E aí na hora de expor no cemitério, aquele monte de polícia, né? E tipo, meu Deus, que assustador, né? A gente lutar pelo algo que a gente deveria confiar realmente o que a gente mais tem medo, né? E parabenizar mesmo por essa luta, toda a força, todo o apoio, porque já reverbera, porque ela tem hoje o carinho dos amigos, ela é convidada para festas de família, das amigas, dos amigos da escola. Tem um clube que ela já é aceita nesses espaços de família, já rola isso, por já ter esse movimento dessa discussão, já está reverberando. Isso é um sucesso mesmo, toda a força, toda a luta aí, Júlia, e parabéns. Obrigada. Boa noite, eu sou a Mariana Salomão. É que eu tô com vergonha. Eu tô bem emocionada de estar aqui. Toda vez a Bela é maravilhosa, sou fã. A Débora também, toda vez que eu tenho a oportunidade de ouvir a Débora, desde a primeira vez que eu a ouvi, enquanto mãe, né? E quando ela estava falando desses corpos, como que é o nosso corpo, né? Enquanto mãe, é pelas vísceras, né? Pelas entranhas, né? Ela sempre me emociona muito. Uso muito a Débora nas minhas artes, ela compartilha por aí, né? Não conhecia a Bianca, mas parabéns, foi muito emocionante. A Júlia, maravilhosa. Eu sou mãe solo de um filho preto, então é sempre importante. Não sei, pode ser que um dia ele seja trans, né? Por enquanto não, mas enquanto educadora, enquanto professora, a gente tem vários filhos, né? Então, enquanto é importante vocês, né, estarem nessa luta, né, escrevendo em todos os lugares, possibilitando essas falas, né? Outro dia a gente estava num evento só de mulheres pintando, né? Sou grafiteira também. E aí uma milituda lá, né? Que não tem filho. Eu não sei o que eu fui falar, que eu falei que eu sou mãe solteira. Não, você não é mãe solteira, você é mãe solo. Eu falei, não, sou mãe solteira, porque quando eu vou conversar com as mães que me interessam, que estão no meu circuito, elas não vão entender o que é uma mãe solo, né? E eu sei o que é, e você falar que eu sou solteira ou eu sou solo, as minhas dificuldades continuam iguais, né? Vai resolver o quê? Vai resolver o quê das mães dos meus alunos, né? Que a maioria é de mãe solo, mãe solteira,
né? A minoria é a que tem o pai presente, que ajuda, né? Porque pai que faz mesmo assim, a gente quase não conhece. E aí eu só queria dar essa palavra, né? Nem perguntar, mas agradecer. Quando eu tenho a oportunidade de toda a programação da Feliz, hoje é o primeiro dia que eu consigo participar realmente. Por quê? Porque a gente é mãe solo, mora longe, está na correria. Hoje meu filho conseguiu dormir na casa da minha mãe para levar para a escola amanhã. Então, só por isso que eu consegui participar, né? Então, obrigada por eu ter conseguido e vocês terem partilhado tudo isso. Muito obrigada mesmo. Parabéns. Tem mais uma pessoa aqui querendo... pergunta? Fazer uma pergunta. Acho que foram dois depoimentos, né, que não foram bem... Pode ter mais um e aí vocês... Pode ser? Eu vou falar com a Débora, que há uns anos atrás, eu acho que há uns 3 anos atrás, eu falei no Cordão da Mentira para você, Débora, que naquele momento eu sentia que para o estrado brasileiro, nós mulheres negras já tínhamos que nascer mutiladas, porque os nossos filhos já estavam condenados. É o que eu sentia naquele momento. Logo depois, nós vimos no parlamentar falar que nós somos reprodutoras de marginais. E eu queria falar, lá no Rio, quando você me levou para o encontro das mães, eu não sei se você lembra que eu cheguei lá e falei para você, que eu falei que pedi para o rapaz me deixar no ponto certo, e ele me perguntou onde que eu ia, eu falei que eu estava indo para o evento de direitos humanos. E que uma senhora de 60 anos virou para mim e falou: direitos humanos é direito de bandidos, e que as mulheres da favela já tinham que ser castradas. E aí, a gente fala sobre essas marcas do corpo. E nós duas vivemos isso, e tivemos vários eventos falando sobre isso. É mais isso que eu queria que você tocasse nesse assunto. Como que você passa por todas essas marcas e com essas mães? Né? Como aquela mãe que você falou para mim que não aguentou nem assistir o filme, o documentário que o filho dela foi assassinado, que ela infartou antes. É isso que eu queria perguntar para você. Boa noite, eu sou a Maria do CIEJ. Eu acho assim, a pergunta que vocês fizeram, a fala de vocês, acho que não foi só para as mães, mas para as irmãs e pessoas que têm familiar. Eu me vi na fala de vocês todas e, assim, o que me chamou a atenção foi a luta e a maneira que vocês continuam lutando, né? Eu acho que todos nós temos parcelas de compromisso com isso. Não importa se somos mães, se não importa se somos primas, nós temos que lutar. E a Júlia me chamou a atenção porque, assim, eu não tenho só um primo trans, eu tenho vários primos trans, tenho primas lésbicas, e eles enfrentam a vida com garras. E a mesma luta sua, Júlia, é das minhas primas, a mesma luta da Ana, é das minhas amigas, dos meus tios. Por quê? Quem mora na favela não tem direito a estudo. Se você mora num bairro mais ou menos, você não pode ter uma vida social, você tem que se privar. E não é isso. Eu acho que todos nós temos que realmente correr atrás dos nossos direitos, mostrar para o governo, mostrar para esse político que nós existimos. Nós estamos vivos, estamos aí para vencer. Gostei muito da participação. Obrigada.
Nós vivemos num estado genocida, não é suicida. É genocida quando ele tem uma política de negação. Essa política de negação, para nós, é uma política exterminadora. É o mínimo que eu tenho de te responder, porque você fez uma pergunta assim, a qual é a menina dos nossos olhos. É combater esse Estado, não com luva de pelica. A revolta e a ira das mães é tão grande que é meter no pau na porta e meter no dedo na cara desse sistema, porque a gente acredita em derrubar o sistema. Não sozinha, mas com coletivo. Mas que as mães, ela tem um horizonte que elas que derrubam esse sistema e transformam a sociedade numa sociedade mais coletiva, não individualista. Eu acho que está dentro da nossa visão como mãe. Você tocou assim na menina dos nossos olhos. A nossa luta é essa, contra esse Estado genocida. Porque não é nem exterminador, ele já ultrapassou de todas as formas de nos matar. E desde o momento que passa as formas de nos matar, nós vivemos num Estado genocida. O Estado brasileiro é um Estado genocida. Quando toca na mãe, quando toca também no filho, eu tenho uma ideologia, uma visão, um raciocínio que eu acabo puxando as mães para esse coletivo do pensar. Uma mãe, quando ela pare um filho, seja preto, seja branco, seja amarelo, uma mãe ela não vai renegar um filho, seja um trans. A mãe verdadeira, ela não renega um filho. Jamais. Quando a gente luta pelas causas, a gente luta por vidas humanas, seja ela qual for. Nós não parimos o ódio, nós parimos o amor. E quando a gente pare o amor, não é esse amor de uma paz pálida que a burguesia branca tenta nos oferecer. Porque quando a burguesia branca tenta nos oferecer essa paz, esse amor pálido, para nós a gente mete também o pé na porta e fala, eu sou da guerra. Porque a gente quer um amor, a gente quer uma paz, mas com justiça social e com igualdade. A gente pare um filho, não é para o Estado chegar e falar, vai ser executado tal dia e tal hora. A gente pare um filho, não para a gente alimentar uma segurança pública falida do nosso país, que só é segurança pública quando ela traz o relatório dizendo tantos que matou, tantos que executou, tantos que encarcerou e tantos que torturou. A gente quer uma segurança pública que nos dê segurança, porque nós somos cidadãos que pagam nossos impostos. A gente não podemos aceitar como mãe pagar a bala que mata nossos filhos, pagar os agóis que matam nossos filhos. A gente não podemos aceitar como mãe que a gente olhar que uma mãe teve um filho executado, teve um filho desaparecido, teve um filho torturado, teve um filho encarcerado, e chegar para essa mãe e falar, é normal, teu filho errou. Se a polícia matou alguma coisa, está devendo. Jamais. A gente não podemos aceitar essa mentalidade cruel, fria e calculista, que tem esse sistema que foi feito para nós, pobres, negros, moradores de favela e de periferia. O extermínio, ele tem cor,
ele tem classe, ele tem sexo. A guerra às drogas é falácia. Não existe guerra às drogas. E existe sim uma guerra, tem cor e classe social, gente. Não se engane. Não se engane. Quando a gente vê a Tereza falando sobre as mães, eu não venho aqui passar para vocês que as mães são vítimas. Esse é o raciocínio que tem o movimento Mãe de Maio. Mãe não é vítima. Mãe é guerreira. As vítimas foram nossos filhos. Quando a gente luta, muitos pensam e se alimentam da miséria, achando que as mães estão procurando o preço da vida de um filho que foi retirado. O Brasil não tem esse valor para pagar o preço da vida do meu filho. Mesmo que o Estado já reconheceu. Mesmo que o Estado abriu jurisprudência para as outras mães. A gente não podemos se curvar para um Estado fascista. Jamais. Um Estado classista, um judiciário, principalmente o judiciário do Estado de São Paulo, que é partidário, onde a gente tem réu e réis negras na dança das cadeiras dos juízes brancos. A gente não podemos aceitar. Nós, mães, quando a gente levantamos essa bandeira desse grito contra o genocídio, mas a gente não ficou só contra o genocídio. Porque o acórdão que o desembargador dá pela condenação do Estado sobre o crime do meu filho, eu ganhei na loteria. Pasme, não foi o cifrão. Foi o acórdão que o desembargador do Estado de São Paulo deu na condenação do Estado contra a vida do meu filho. O Estado, ele foi omisso na saúde, na educação, na moradia digna e na segurança de Edson Rogério Silva dos Santos. Esse foi o pacote maior que eu ganhei como prêmio da loteria. Ele agregou todas as lutas, moradia, saúde, educação. Eu acho que é isso, esse é o básico que um cidadão brasileiro e um cidadão tem o direito negado pelo esse país, pelo esse Estado, que eu estou falando do meu, fascista. Quando a Tereza fala que o Sérgio Cabral, ele fala para as mães da favela do Rio de Janeiro, que elas são produtoras de bandido, nós fomos para o Rio de Janeiro perguntar para o Sérgio Cabral o que a gente falava para a mãe dele. Porque nós somos treta. Entendeu? Então, quando a gente vê a morte da Marielle, e muitas vezes ser comercializada, partidarizada, a gente conviveu com Marielle. A gente conviveu com Marielle. O movimento Mãe de Maio não é partidário. O movimento Mãe de Maio, ele acredita na luta das ruas, ele acredita na revolução. Porque a gente não teve resposta de nenhum partido sobre a pior chacina, a pior carnificina que aconteceu na história contemporânea do nosso país, que foi os crimes de maio, onde em uma semana se matou no estado de São Paulo 600 meninos. E foi acobertado pelos paulistanos com a Copa do Mundo em 2006. Enquanto os paulistanos gritavam gol, a gente chorava lágrimas de sangue pela morte dos nossos filhos e foi abafado. Então, cada um que se omitiu, ele tem um pouco do sangue dos nossos filhos na mão. E quando a gente grita que a literatura, que a educação, ela vai salvar o nosso país da violência e vai salvar o mundo, nós acreditamos na escrita, nós acreditamos na educação.
E a educação, ela grita muito alto, entendeu? Porque a violência, ela vai ser vencida pela educação. Pode ter certeza. Porque a gente está vendo que a gente tem um presidente analfabeto, que ele produz a violência. E a gente não podemos aceitar como mãe. Eu acho que é isso. Juliana pergunta da solitude do corpo feminino. A solitude é uma palavra que eu acho bonita. Ela tem algo de um silêncio que às vezes a gente também gosta de sentir. Eu sou mãe de 3 crianças pequenas e eu trabalho escrevendo. Não é simples. Então eu fico bastante feliz quando eu tenho silêncio e quando eu preciso me preocupar só com as necessidades do meu corpo. E eu não tenho alguém, mãe, eu estou com fome. Teve uma vez meu filho, 10 anos de idade, chegaram da escola os 3, e eu dou almoço, né? E eu estava tão envolvida numa coisa que eu estava escrevendo que eu esqueci que criança comia. E aí ele chegou perto de mim e falou assim, mãe, você quer que eu frite um ovo pra gente? Eu, quero sim. E continuei fazendo o que eu estava fazendo. E aí ele chega depois com um pratinho, o arroz que ele esquentou no micro-ondas, estava na geladeira, com ovo frito para mim, porque ele já tinha dado para os irmãos. Aí eu falei, é isso, tá tudo certo, tá tudo bem. Esse menino não vai crescer um machista achando que ele precisa ser servido por uma mulher o tempo todo. Eles respeitam e compreendem meu trabalho. Tudo bem, eu também posso aqui, ó, mesmo nessa multidão, me fechar nessa solitude, que ela também é boa. Mas essa solitude ela é muito diferente de uma experiência solitária, que muitas vezes a gente experimenta na luta, no trabalho, no nosso processo de escolarização. A nossa geração de mulheres negras que vai para a academia por luta política do movimento social, do movimento negro, as poucas e poucos de nós que chegamos lá, é muito solitário. E é enlouquecedor em muitos aspectos. Mas essa experiência solitária a gente consegue reverter na literatura, a gente consegue reverter na luta, nos grupos, nos coletivos de que a gente faz parte e numa vivência espiritual. Eu tenho certeza de que nós estamos vivas e vivos porque nós temos proteção espiritual e nossos ancestrais estão conosco. Não sei se todo mundo aqui conhece a história de Agontimé, que era rainha no Daomé e que foi presa numa guerra, escravizada, veio para o Brasil e lá no Maranhão fez a Casa das Minas para proteger espiritualmente o nosso povo. Quando a família dela conseguiu se articular, descobriu onde ela estava e mandou buscar no Brasil, porque ela era rainha, não era para ela ser escravizada, ela falou, não, aqui está o meu povo, eu preciso cuidar espiritualmente desse povo. E ela continuou aqui no Maranhão. Essa força é nossa. A gente está muito enraizada, a gente não está sozinha. Essa solidão não nos pertence. A solitude pode ser uma escolha. Essa solidão não nos pertence. É bom a gente prestar muita atenção em tudo que está acontecendo. E aí eu queria falar de uma coisa que eu não mencionei antes, mas que é importante. Esse pacote Moro, que está um pouco quieto, mas que a qualquer momento pode voltar à discussão e ser votado. Ele tem aspectos tenebrosos. Eu vou falar rapidinho de 2. Um, excludente de licitude e legítima defesa. Sabe o que significa? Que se um policial disser que ele atirou por forte emoção, tudo bem ele atirar. Isso é gravíssimo, isso não pode de forma alguma passar no Congresso. E a gente precisa fazer pressão política e luta na rua em relação a isso. A gente fala pouco sobre isso. Agora, o filho do presidente, que é deputado federal por São Paulo, criou um adicional de suicídio por policial. Oi? Numa situação em que o policial fala para um menino, uma menina se render
E a pessoa não fez, significa que ela está se suicidando se o policial apertar o gatilho. É um nível de loucura que eu não tenho noção, é difícil até de entender. Mas esse nível de loucura deles está causando ainda mais mortes nas ruas. A gente precisa interromper isso com urgência. E um último aspecto desse pacote de lei, eles falam de aumentar o banco genético para os casos de crime no Brasil. Eles querem todo mundo que passar no sistema carcerário registrar a amostra de DNA. Mesmo que isso não tenha nenhuma possibilidade de resolver coisa nenhuma. Para que eles querem a amostra de DNA de todo mundo? Coletar a amostra de DNA de quem está no sistema carcerário é saber a amostra de DNA de todas e todos nós, porque são os nossos parentes que estão naquele lugar. Por que eles querem nos mapear geneticamente? Qual é o interesse? Quem vai ganhar dinheiro com isso? Vai ser mais fácil, então, que a gente pare de ter filhos com as nossas amostras de DNA coletada? Que eugenia é essa? A gente fala pouco disso, precisamos falar mais. Isso eu acho que é o tempo presente, essa fronteira de luta, que é tenebrosa. Mas para construir o futuro possível, é o tempo da literatura, são as nossas histórias, é a beleza daquilo que a gente é capaz de narrar e de construir como perspectiva de futuro. Muito obrigada por essa conversa hoje, eu sou muito grata por esse convite e por estar aqui com essas mulheres. Obrigada. Achei muito louco essa pergunta sobre solidão e solitude, né? Que solidão é essa coisa de você estar sozinha, sem ninguém, e solitude é quando você mesmo se basta, né? A sua presença e estar sozinha consigo mesma é algo prazeroso. E muito louco, eu tenho vivido muito isso nesse momento, assim, que pela primeira vez eu não tô casada, tô morando sozinha. E como que é chegar em casa e não permitir que estar sozinha seja um martírio, né? Acho que às vezes também envolve uma questão muito, nossa, de repensar isso, né? Eu tive rodeada de tanto babaca que agora estar sozinha é maravilhoso, sabe? De tanta gente ruim que estar sozinha é bom. Mas, ao mesmo tempo, é difícil porque reverbera a todo momento isso, né? De que eu tô sozinha, de que ninguém está comigo. Parece que é um jogo psicológico muito louco que vai sendo criado e que é novamente isso, né? Me reverbera em quem eu sou quanto coletivo. E isso também pega bem nessa questão para a gente que é mulher trans, de se envolver em relacionamentos sempre muito abusivos. Mas é muito louco o quanto isso tem a ver com uma violência que começou na infância. O primeiro homem que eu amei foi o primeiro homem que me agrediu, que foi meu pai, né? Então é muito louco como que eu vou construindo isso no decorrer da minha vida, que tudo bem qualquer homem ser agressivo comigo, porque todos foram, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, então eu que aguente, e tudo bem, melhor ser eu porque eu suporto. Né? A gente, nessa nossa necessidade de construir uma ideia de mulher forte, o quanto não faz com que ser forte também signifique superar qualquer violência e continuar ilesa. E o quanto isso é uma violência com a gente mesmo, né? E também repensar isso, né? Não é porque você não tem um homem, não é porque você não tem um relacionamento que você tem que estar sozinha, né? Olha quem nós somos, olha as nossas amizades, olha onde a gente constrói laços. Acho que remontar essa ideia de solitude é muito necessária para a gente não ficar se submetendo a vidas mais ou menos por conta de mais ou menos um medo de futuro, né? É sobre o que você falou, acho que ele não está mais aqui, falou sobre suicídio, né? Isso é muito louco porque a comunidade trans tem um índice de suicídio gigante e muito difícil olhar para trás e ver quantas pessoas eu já perdi, né? E quantas pessoas eu perdi esse ano, desde que o presidente foi eleito, a gente teve um boom de suicídios muito pesados, assim. Eu iniciei o ano com 2 amigos se matando juntos, assim. E o quanto isso não reverberou na minha família, né? Meu companheiro na época pediu para ele ser internado numa clínica psiquiátrica, porque senão ele iria se matar dentro da nossa casa, né? Muito louco o quanto nos matam, nos exterminam por suicídio também, né? Acho que nunca quando... Mas, voltando para essa reflexão do suicídio, né?
E essa semana também eu vi uma postagem bem legal que falava que emprego e comida também são recursos para se prevenir o suicídio, né? Então, quanto isso também não tem a ver com esse nosso lugar, quanto marginal que a gente ocupa dentro do mercado de trabalho, de não conseguir... Não é que a gente quer se matar, é que não nos deixam viver, né? Parece que nunca vai ser pleno, parece que você nunca vai ser possível. E para onde são os esquemas mentais que a gente vai sendo levado, né? E o que você falou sobre sua filha também, cadê ela? Que tem uma filha trans. Eu acho lindíssimo, sabe, o que você faz por ela. E acho que é muito mais necessário esse tipo de atitude ser reverberada, porque é isso, sua filha é como qualquer outra criança, sabe? Ela quer comer, ela quer estudar, ela quer ter carinho. E essa desumanização é tão grande, eu tenho uma poesia que fala isso, né? Que ser feminina é um crime muito grave, mesmo se você tiver 6 anos. Porque eu apanhava desde os 6 anos por ser essa figura meio estranha, assim, né? E qual é a mensagem que a minha própria família me passou e o quanto eu não tive que aprender a remontar uma ideia de família e aprender a criar família na rua para que eu não vivesse as neuroses dos meus pais, sabe? Embora isso seja bem difícil, que reverbera até hoje, né? Mas, bem, eu acho que é isso e eu agradeço demais também a essa mesa e todo esse afeto recebido aqui, assim, todo esse afeto compartilhado. E que isso recarrega as energias, assim, e dá um pouquinho mais de esperança para a gente continuar, né? Queria eu poder ignorar tudo o que me aconteceu e apenas poder gastar o meu salário, morar na minha casa e não me organizar politicamente. Mas é uma violência contra quem eu sou fazer isso. Então eu sinto que também estar nesses lugares é uma única possibilidade de eu fazer algo. Que eu não vou conseguir mudar o sistema sozinha, principalmente, né? Mas a gente precisa se organizar coletivamente e fazer com que as nossas diferenças destruam esses muros que a gente criou e que esses tijolos sejam construídos para a gente fazer pontes, sabe? Porque a gente é muito diferente entre a gente, mas isso não pode continuar nos desorganizando. Acho que isso precisa organizar a gente e organizar esse ódio, sabe? Não ignorem esse ódio e essa raiva que vocês têm no coração. Não ignorem. Façam com que esse ódio e essa raiva se organize para que promova mudanças. É isso. Gente, quero só agradecer, porque eu só sou grata por essa mesa. Júlia Bueno, Bianca Santana, Débora Silva, obrigada. Obrigada a todos e todas que estiveram aqui. Foi um prazer estar aqui discutindo. Acho que uma das questões mais importantes hoje no cenário político é que a gente que a gente possa conversar e discutir a trajetória que nossos corpos estão fazendo hoje. Né? Porque se nós somos donos desse corpo, a gente precisa pensar sobre essa trajetória. Muito obrigada. Obrigada ao SESC, Campo Limpo. Obrigada, Feliz. Gente, boa noite.